Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, nessa sexta-feira. E o nosso tema é sobre um termo muito comum hoje em dia, que é aquele mommy makeover, que a gente tem ouvido muito falar, as pessoas postando, que é isso. E nada mais é do que o maior procura aqui no nosso consultório de cirurgia plástica, que é aquela reforma no corpinho das mamães após um processo então de amamentação e de gestação. E por que que isso acontece, que é muito comum? Porque o corpo passa por diversas alterações, seja uma distensão da pele da região abdominal, a abertura da musculatura abdominal para acomodar então o crescimento desse bebê, as mamas que passam a produzir o leite, então elas aumentam bastante a pele, a quantidade de glândula mamária. E após o parto, é muito comum que essas transformações não desapareçam de um dia para a noite. Afinal de contas, foram 9 meses de preparação pela qual o seu organismo passou e não vai ser de um dia para o outro que isso vai resolver. Porém, então é necessário muita paciência. Porém, após um período aí de 6 meses até um ano, as coisas que não voltaram no lugar e estiverem te incomodando, elas poderão ser encaixadas aí, reformadas com algumas ajudinhas da cirurgia plástica. Então, nesse processo aí da maternidade, nós chamamos esse conjunto de procedimentos de mommy makeover, que são basicamente as cirurgias plásticas para 3 regiões corporais. A primeira delas é aquelas gordurinhas localizadas, seja na região da cintura, dos flancos, culotes. E por que elas aparecem durante a gestação? É que o nosso organismo ele se prepara para que, se houver algum período durante a gestação que tenha uma falta de nutrientes, ele tem essa reserva. Então é muito comum durante a gestação aparecerem alguns depósitos de gordurinha que não existiam antes. E infelizmente eles poderão não ir embora após o parto, eles poderão continuar. Então algumas gordurinhas localizadas em regiões determinadas do corpo poderão ser tratadas posteriormente com uma lipoaspiração. Poderá ser uma lipoaspiração ou uma lipoescultura na qual, além da retirada do excesso de gordura, parte dessa gordura vai ser tratada e introduzida em outra região corporal, como é mais comum para as mulheres na região dos glúteos, na região dos quadris. Então a lipoaspiração, ela faz parte desse mommy makeover. Uma segunda área é a região abdominal, que muitas vezes não é apenas um excesso de gordura. Ela poderá ser tanto um excesso de pele, quanto a abertura da musculatura abdominal que não retornou após o parto, que é a conhecida diástase dos músculos reto-abdominais. Quando essa diástase está presente, o que as mulheres se queixam é de que aquela cinturinha que existia antes da maternidade desapareceu. Então, é um abdômen mais alargado, uma circunferência abdominal maior. E também uma outra queixa muito comum é de um abaulamento nessa região abdominal, como se fosse uma gravidez inicial de uns 3, 4 meses e que ela fica eterna, ela acaba não retornando ao normal. Em alguns casos, poderá ser necessário então um tratamento cirúrgico. Para a região abdominal, ela fica muito inchada no período pós-operatório, a musculatura demora um tempo para retornar à posição final que ela irá atingir. Então, o que nós orientamos é que as cirurgias para a correção do excesso de pele ou da diástase reto-abdominal seja realizada pelo menos no período aí de um ano após o parto, para que tudo se encaixe. E quais são essas cirurgias? São basicamente duas. A mais conhecida de vocês é a abdominoplastia, que através de um corte, uma incisão na porção finalzinha aqui do abdômen, nós conseguimos descolar então a pele até atingir essa região próxima ao tórax, corrigir toda a diástase reto-abdominal e retirar então esse excesso de pele. Uma variação da abdominoplastia é a mini abdominoplastia. São técnicas diferentes, mas basicamente a mini abdominoplastia é para aquelas pacientes que não têm um excesso de pele suficiente para realizar uma abdominoplastia clássica, mas elas também se queixam dessa diástase reto-abdominal, dessa abertura da musculatura. Então, através da mini abdominoplastia, que sim, é uma cicatriz menor que a abdominoplastia, mas
não é tão pequenininha quanto uma cicatriz de cesariana e ela irá variar dependendo da quantidade de pele a ser retirada. São indicações diferentes e não eu vou indicar uma ou outra porque a cicatriz é menor ou maior, vai depender de cada caso. Então, esses dois procedimentos, a abdominoplastia ou a mini abdominoplastia, poderão ser bem-vindos para então essa reforma da região abdominal das mamães. E um terceiro procedimento que é muito comum, muito procurado, após principalmente a amamentação, mas muitas vezes muitas mulheres que passaram apenas pela gestação e não conseguiram amamentar, têm muitas queixas na região das mamas. Existem vários tipos de técnica cirúrgica que poderão ser indicados para cada caso. Por exemplo, para uma flacidez leve, que é muito comum após um período de amamentação mais curtinho, ou para as pacientes que referiram que não houve um aumento tão grande da glândula mamária. Lembrando que isso é mais uma tendência genética, mais uma tendência familiar da quantidade de leite que vai ser produzido, tá? Não tá. Tem relação sim com o aumento de peso, mas também pacientes que não aumentaram muito de peso, elas poderão referir grandes alterações na região das mamas, porque isso poderá ser determinado geneticamente. Então, graus de flacidez mais leve, o tratamento poderá ser realizado apenas com a inclusão de uma prótese mamária de silicone, por exemplo. Nesse caso, a cicatriz ela é pequenininha, apenas na região do sulco inframamário e, dependendo do volume, dependendo do grau de flacidez, apenas a inclusão da prótese mamária poderá ser necessária para corrigir esses casos. Agora, pacientes que ou não querem uma prótese de silicone ou possuem um grau de flacidez moderado até acentuado, a cirurgia poderá ser a mastopexia. É uma cirurgia através da qual nós conseguimos reduzir o tamanho dos mamilos, elevar os mamilos, reposicionar o tecido mamário e retirar a quantidade de pele. Para essa cirurgia, na grande maioria das vezes, claro, dependendo de cada caso, de cada técnica indicada, a cicatriz é aquela famosa T invertida. Então tem uma cicatrizinha em volta do mamilo, em volta da areola, vem uma cicatrizinha vertical e outra aqui embaixo, tá? Constituindo então esse T invertido. Existem também mulheres que referem que as mamas aumentaram muito de volume durante esse período de amamentação e elas desejam então reduzir o tamanho das mamas, elevar e reduzir. Também é uma cirurgia chamada de mamoplastia redutora e a cicatriz é muito parecida com essa cicatriz que eu mostrei para vocês da mastopexia. Ainda falando das mamas, também tem uma queixa muito comum das pacientes, que é uma assimetria mamária. Elas referem que então, depois desse processo de amamentação, as mamas ficaram muito diferentes, seja de volume, seja de posição, seja da altura das areolas e dos mamilos. Então, também poderemos realizar essa simetrização das mamas, que dependendo de cada caso também poderemos colocar próteses de volumes diferentes ou retirar quantidades diferentes do excesso de glândula mamária de cada uma. Então, falei bem resumido aqui sobre essas cirurgias após então a maternidade. O ano passado eu falei bastante sobre, a gente fez lives toda semana, sempre sobre esse tema, então, de cirurgias após a maternidade, que é a grande procura, né, aqui no consultório de cirurgia plástica. Fiquem todos à vontade para me mandar dúvidas, dicas, sugestões, tudo. E é isso, gente. Muito obrigada. Um bom final de semana a todos vocês, tá? Até a próxima!